Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 2 de janeiro. Hoje, a igreja celebra a memória dos santos São Basílio Magno e Gregório Nazianzeno. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 1, versículos 19 ao 28, que diz assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre o testemunho de João Batista. O testemunho de João Batista. Os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem João era. Interessante o diálogo que os levitas, os sacerdotes e levitas vão ter com João Batista. Eles vão interrogá-lo. Né? Eles vão interrogá-lo. E aqui é interessante porque, na época, João ele estava ficando muito famoso por aquilo que fazia, pela forma que pregava, pela forma como vivia, por aquilo que anunciava, por batizar, inclusive. A fama de João estava se espalhando. Né? Mas perguntaram a João, quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Claro, porque João quis ali eliminar, cortar pela raiz todo o pensamento de que ele seria o Messias. Né? Então ele deixou logo bem claro, eu não sou o Messias. Eu não sou o Messias. Depois, eles perguntaram, quem és então? És Elias? E ele respondeu, não. Perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Quem és afinal? Quem és afinal? Veja que João vai conduzindo aqueles homens para que estes possam enxergar quem verdadeiramente é, qual é a sua missão, por que ele veio. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante porque nós, meu povo, nós ainda hoje precisamos ter muita clareza de quem nós somos. De quem nós somos. Claro, enquanto pessoa, conhecimento próprio, mas quem nós somos também no sentido da missão que nós temos dentro da igreja. Seja qual for a sua missão dentro da igreja, você deve responder quem é você diante da sua missão na igreja. Sim, porque isso pode gerar uma confusão na vida de tanta gente, como de fato às vezes gera, né? Tem tanta gente que assume funções ou missão dentro da igreja, serviço dentro da igreja,
mas que acabam não mostrando Jesus, mas mostrando a si mesmo. Então, se perguntassem: quem és tu? Na prática, não na teoria, mas na prática, alguns deveriam dizer assim: eu sou um vaidoso com vontade de me mostrar para os outros. Desse jeito. Porque na prática está sendo isso. Por isso que essa pergunta ela é fundamental. Quem és tu? Quem és tu? O Evangelho fala da missão de João, de quem ele é com relação à sua missão, né? Então, perguntaram: quem és, afinal, temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Olha a pergunta fundamental. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor. Eu sou a voz. Nem mais nem menos. Eu sou a voz que grita no deserto. Que dizes de ti mesmo? Hoje sou eu que pergunto para você. Estou perguntando para você agora. Que dizes de ti mesmo? Independentemente da sua missão dentro da igreja, do seu serviço, que dizes de ti mesmo? A gente deveria fazer um exame de consciência, né? E veja que essa pergunta, ela exige de nós uma resposta profunda e não simplória. Se alguém me perguntasse, quem és tu? Eu poderia simplesmente responder, eu sou o Padre Rodrigo. Mas ao olhar para a minha vida, para aquilo que eu vivo, enquanto o Padre Rodrigo, diante da missão que eu tenho, o que eu tenho a dizer de mim mesmo? O que eu tenho a dizer de mim mesmo? Entende? O que você tem a dizer de si mesmo? Você que é de pastoral, de grupo, de movimento, o que você diz de si mesmo? Diante da missão que você recebeu, enfim. Faça esse exame de consciência hoje. Faça. Tem muita gente que quando fala de si mesmo, enche a própria bola, né? Eu sou isso. Se eu não estiver no meio a coisa não acontece. Isso. Cuidado. Que dizes de ti mesmo? Que dizes de ti mesmo? João Batista aqui, ele nos dá um belo exemplo, testemunho de humildade. Eu não sou. Eu sou a voz que clama no deserto. Veja, João se declara como a voz. Ele não é a palavra. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. João é a voz. João é a voz. Então, olha que maravilha isso. Nós devemos ser aqueles que simplesmente revelam Deus na própria vida. A nossa vida cristã, a nossa missão, aquilo que nós somos na igreja, deve mostrar Jesus para o outro. Foi o que João Batista fez. Eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor. Então pensemos isso no dia de hoje, que a nossa vida, que a nossa missão aponte sempre para o Cristo. Como o próprio Evangelho vai dizer, né? Eles vão questionar para João, por que então você está batizando? E João vai responder, eu batizo com água. Nós sabemos que o batismo de João era para o perdão dos pecados. João convidava o povo à conversão, a fazer penitência e a conversão. Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias.
Então, a pessoa, a missão de João revela Jesus, mostra Jesus. Que assim também sejamos nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.